Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o nosso itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. Dentro desta obra, nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. No prólogo, nós nos encontramos na seção que pode muito bem ser intitulada de Aviso contra o Adultério. Esta seção se encontra em todo o capítulo 5º, o qual é composto de 23 versículos. Hoje nós vamos meditar o penúltimo versículo. Estamos chegando ao final da nossa reflexão desta sessão. Então, iremos meditar Provérbios capítulo 5º, versículo 22, que diz assim para nós: As suas próprias iniquidades prenderão o ímpio, e com as cordas do seu pecado ele será retido. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, há um momento na vida em que nós nos damos conta de uma verdade dura, mas ao mesmo tempo libertadora. A verdade que está presente neste versículo. Qual seja esta verdade? Os maiores grilhões que nos prendem não vêm de fora, mas de dentro. De dentro de nós. Os nossos maiores inimigos não são nossos adversários. Não são aqueles inimigos declarados. Não são aquelas pessoas que nos perseguem. Não são aquelas pessoas que, inclusive, nos incentivam a pecar, a errar. O nosso maior inimigo está, na maioria das vezes, dentro de nós. Este versículo fala que os ímpios são presos na sua própria iniquidade. E que os ímpios são pegos, são amarrados pelos seus próprios pecados, são retidos pelos seus próprios pecados. Nada pode nos deter, nada que vem de fora pode nos aprisionar. Aparentemente, esta verdade é contradita pela realidade, mas, como eu estou dizendo, somente de forma aparente. Porque no final das contas, nada, absolutamente nada, que intentem contra nós é capaz de nos deter, a não ser nós mesmos. Somos sempre nós que temos em nossas mãos o poder da decisão. Se queremos ou não queremos a Deus. Se queremos ou não queremos o pecado. Mas uma coisa é certa, fato, verdade. Se escolhermos os pecados, seremos retidos por eles mesmos. Seremos aprisionados pelo nosso próprio pecado. Seremos feitos escravos pelo nosso próprio pecado. É a consequência da escolha. Escolher o pecado não se trata simplesmente de escolher agir de um modo, deste ou deste outro modo. Escolher o pecado
se trata de uma escolha de um modo de vida, de um modo de ser. Tanto é que aqui é chamado de ímpio. A partir do momento que eu escolho o pecado, eu me torno ímpio. Não são somente as minhas ações que são transformadas, mas o meu próprio ser. O meu ser agora passa a entrar. Aliás, meu ser agora faz parte de forma muito efetiva do mistério da iniquidade. Eu agora me torno um ímpio. Vou repetir parte deste versículo, a primeira parte. As suas próprias iniquidades prenderão o ímpio. Estar disposto ao mal. Estar disposto à impiedade. Ou seja, a estar em luta contra Deus. A não ver Deus como Pai, mas ver Deus como adversário e como um tirano. Olhar para Deus desse modo e buscar a própria liberdade, que no final das contas, a minha liberdade não passa de escravidão. Porque toda vez que eu tento ser livre sem Deus, eu estou me aprisionando a mim mesmo, ao meu ego, ao meu pecado. O texto hebraico é claro. O ímpio é capturado por seus próprios delitos, como quem arma uma armadilha e depois cai nela. É interessante notar que a palavra que nós traduzimos aqui por cordas, e com as cordas do seu pecado ele será retido, a segunda parte do versículo diz isto. A palavra que nós traduzimos por cordas no original hebraico, havlei, também pode significar dores de parto ou laço de morte. As cordas do pecado, as dores do parto do pecado, poderia ser traduzido desse modo. Os laços de morte do pecado também poderia ser traduzido deste modo. O que isto quer nos indicar? Por que esta palavra havlei foi bem escolhida pelo autor sagrado? Obviamente, certamente, inspirado pelo Espírito Santo. Por que ele escolhe esta palavra havlei? Cordas, dores de parto, laços de morte. Porque ele quer indicar que o pecado germina, cresce e dá à luz o sofrimento. Ele faz isso. Ele faz com que o sofrimento passe por essas etapas. Existe uma diferença entre o sofrimento que é consequência da fidelidade de Deus. Este não é um sofrimento que nasce em nós, que é causado por nós, é um sofrimento externo, é um sofrimento que vem de fora, que vem da parte daqueles que se opõem ao projeto de Deus. Então, esse sofrimento atinge o bem-aventurado, que busca ser fiel a Deus, como Jesus fala nas bem-aventuranças. Bem-aventurados sereis quando vos perseguirem, quando vos injuriarem, quando vos caluniarem por causa do reino dos céus. Então, existe uma diferença entre esse sofrimento. Esse sofrimento, como eu disse, não é causado pelo fiel. Ele sofre, ele passa pelas dores deste sofrimento, mas este não é um sofrimento capaz de separá-lo de Deus. Ao contrário, o sofrimento daquele que serve a Deus é utilizado pelo próprio fiel, pelo próprio servo do Senhor, utilizado como um motivo para se aproximar mais, para entrar mais em comunhão com Deus. Então, existe a diferença entre esse sofrimento e o sofrimento gerado, desenvolvido
e dado à luz pelo pecado. Esse sofrimento, sim, esse sofrimento separa de Deus. Este sofrimento nos separa de nós mesmos. Este sofrimento nos une ao que há de mais tenebroso dentro de nós. Mas, Fabiano, você dizia que este sofrimento nos separa de nós mesmos? Sim, porque nos separa daquilo que há de bom, aquilo que a própria graça de Deus infundiu em nós como reflexo da bondade divina. Nos separa disso e nos une ao que há de mais tenebroso, de mais vil, de mais sujo dentro de nós. Nos une à nossa sombra mais perversa. Nos une ao que há de mais pervertido dentro de nós. Os antigos sábios de Israel diziam o seguinte na Pirkei Avot, Ética dos Pais. Esta é uma obra dos antigos sábios de Israel. É uma obra, obviamente, extra-bíblica, mas que faz parte dos tempos bíblicos, já no Novo Testamento. Os antigos sábios diziam: uma mitzvah, um mandamento, a palavra hebraica mitzvah significa mandamento, um mandamento leva a outro mandamento. E um pecado leva a outro pecado. Pois o castigo de um pecado é o próprio pecado. Deus não impõe um castigo ao pecador. O próprio pecador já cai em desgraça, já cai em castigo por pecar. Porque o próprio pecado cometido por ele, ainda que possa gerar algum prazer momentâneo, dá a falsa sensação de satisfação. Esse pecado é o próprio castigo do pecador. O pecado, portanto, não precisa de castigo externo. Ele mesmo já traz consigo sua consequência. O ímpio é amarrado com o fio que ele mesmo teceu. O fio que ele mesmo torceu. Ele é amarrado com isso. O ímpio não se dá conta de que ele está amarrando um fio ao redor de si mesmo. Está prendendo-se. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós somos chamados a viver a liberdade dos filhos de Deus. Como dizia São Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Não se deixar prender ao jugo da escravidão. Não se deixar prender aos frutos da carne, que são contrários aos frutos do Espírito. Quando São Paulo enumera os frutos do Espírito, apesar de ele utilizar a palavra no singular, fruto, e enumerar 12, ele depois também enumera os frutos da carne. Não se deixar prender. Não se deixar prender. A questão é, para onde tende o meu coração? Para onde o meu coração está caminhando? Qual a disposição do meu coração? E o mesmo São Paulo também fala na carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 13, diz para nós: vós estáveis mortos pelas vossas faltas e pela incircuncisão da vossa carne, e ele vos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas faltas. Nós fomos perdoados, nós fomos libertados para vivermos livres e não presos ao pecado. Não retornarmos para o pecado. Não voltar, não sentir saudade, não buscar o pecado de volta. Nós fomos libertados por Cristo para vivermos a amizade com Deus. Por que eu dizia que tudo depende da disposição do nosso coração? Porque eu me recordava
que lá na narração, e aqui eu finalizo essa reflexão, na narração do pecado de Caim, Deus, quando conversa com Caim, diz assim para ele, em Gênesis capítulo 4, versículo 6, diz assim, 6º e 7º. O Senhor disse a Caim, por que estás irritado e por que teu rosto está abatido? Se estivesses bem disposto, não levantarias a cabeça? Mas se não estás bem disposto, não jaz o pecado à porta como animal acuado que te espreita. Podes acaso dominá-lo? Essa é a questão. A questão que Deus põe, o questionamento que Deus faz a Caim é o mesmo questionamento que ele faz a cada um de nós. Estar bem disposto. Estar bem disposto é estar aberto à graça. Estar bem disposto é aceitar renunciar ao mal, renunciar ao pecado para abraçar o bem. Estar bem disposto é unir a minha liberdade à graça de Cristo para que eu possa dominar o pecado. Eu só poderei dominar o pecado se eu estiver bem disposto à graça de Deus. Se eu não estiver bem disposto, se ao contrário eu tender para o pecado me dominará. Tentados todos nós somos. O que estas palavras do livro do Gênesis indicam para nós é isso. E é exatamente a ideia que está por detrás de Provérbios 5:22. Tentados todos nós somos. Mas para onde o nosso coração tende? Meu coração está bem disposto? Ou meu coração está com uma má disposição? Se eu estiver bem disposto, eu resistirei com a graça de Deus ao pecado. Dominarei o pecado, vencerei o pecado. Se eu estiver com uma má disposição do coração, o pecado me dominará. Que o seu coração esteja disposto à graça de Deus, e deste modo você vencerá o mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.